Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Comenta fundo, aquele quadro que vocês escolhem o fundo e eu faço o comentário. Como é que você faz essa escolha? Coloca aí nos comentários o fundo imobiliário que vocês querem que eu comente amanhã. Aquele comentário que tiver maior curtida é o que eu trago aqui para vocês. Vamos começar com esse aviso a vocês. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Comenta fundo, pode ser tanto fundo imobiliário quanto FIAGRO, quanto FIINFRA, e hoje o escolhido foi o URE11. Jaime Carvalho fez o comentário, deu 26 curtidas, a galera curtiu bem aí, longe do recorde que foi ontem, 56, mas mesmo assim está indo muito bem. Falando aqui que está pagando um dividend yield anualizado aqui de 18,14% e o PVP 0,81%. Vamos dar uma olhada, vamos tentar entender os riscos desses investimentos, que o mercado não é bobo. Normalmente, quando o fundo está pagando bem demais e está descontado, é porque o mercado está vendo alguma coisa a mais do que só esses números. Ele é o Fundo de Investimento Imobiliário Ouro Invest Renda Estruturada. Peguei o relatório gerencial de janeiro para a gente dar uma olhada. No último mês, ele vem subindo 0,26%, ao contrário de muitos fundos imobiliários. Nos últimos 30 dias, ele vem subindo, até porque ele teve uma queda grande lá em fevereiro, antes dos últimos 30 dias, devido a um problema no CRI, e já já a gente vai comentar sobre esse problema. Como o colega falou, ele atualmente está R$ 74,00, que dá esse PVP de 0,82%. O último rendimento foi 95 centavos, que dá um dividend yield de 1,28%. É um bom dividend yield. Se a gente olhar aqui os últimos dividendos, esse último foi até um pouquinho menor que os anteriores, mas ele, historicamente, nesse período de inflação mais alta, ele vem entregando um bom dividendo. Mas, curiosamente, eu trouxe aqui o valor patrimonial da cota. Ele estava R$ 100,10 lá em fevereiro de 2020, antes da pandemia, e hoje o valor patrimonial está R$ 90,42 em fevereiro. Então, essa queda de 10% no valor patrimonial por cota. Isso é devido à marcação a mercado, que acontece esse tipo de coisa, e também devido os próprios fundos imobiliários que ele investe ter sido desvalorizados. Ele é administrado pelo Banco Ouro Invest S.A., o gestor é a Ori Asset Gestora. A Ouro Invest foi adquirida pelo Banco Fator, e então mudou algumas coisas na gestão desse fundo. Até o próprio relatório, para mim, ficou um pouquinho melhor do que era antes. Ele tem uma taxa de administração e gestão que dá 0,95% ao ano e uma taxa de performance de 25% sobre o que exceder a rentabilidade alvo, que a rentabilidade alvo dele é IPCA mais 5,5% ao ano. O último dividendo anterior, né, o relatório não é o desse mês, é o anterior, foi R$1, o valor do mercado estava 77, o valor patrimonial 90, o valor de mercado é até pequeno, esse fundo, 83 milhões de reais, patrimônio líquido 97 milhões de reais, e tem um bom volume de negociação, uma média de... Bom não, 123 mil para mim é bom porque eu sou um pequeno investidor, mas um grande investidor vai ter um problema. Ele tem uma reserva acumulada de 25 centavos, que com isso pode conseguir manter facilmente os proventos altos por um pouco mais de tempo. Dando uma olhada aqui no DRE, dele aqui, a gente vê que realmente em janeiro a receita vem dividida entre CRI, fundo imobiliário, e também imóveis. Então a receita dele vem de 3 tipos de investimentos, sendo que a parte que vem mais, que gera mais renda para ele, são os imóveis. Ele é um fundo híbrido, porque tem imóveis e tem papéis. Então ele é literalmente um fundo híbrido. Mas vocês podem ver que eles já nas despesas eles já vão guardando, não vão pagando a taxa de performance. Então, normalmente no fechamento do semestre, as taxas de performance são cobradas, e aí fechamento de semestre sempre o rendimento é mais baixo. Aqui ficou um pouquinho bagunçado, mas vamos tentar ver aqui mais ou menos
a distribuição de dividendos, acho que nessa outra aqui fica melhor, que foi do último mês. 41 centavos veio de CRI, 44 centavos veio de imóveis e 23 centavos. Vocês estão vendo que a renda de imóveis é muito alta. E 23 centavos veio de fundo de investimento imobiliário. Teve despesas, um pouquinho de renda fixa, despesas, 11 centavos, não fez reserva no mês de janeiro. A carteira dele, 43% é imóveis, então o ativo que ele mais tem na carteira são imóveis. CRI, 34%, fundo de investimento imobiliário, 22% e 1% está em renda fixa. Eles classificam os indexadores até os próprios imóveis, porque já nós vamos ver em detalhe os imóveis, aí vocês vão ver. 73% IPCA, 15% CDI, 9% taxa pré-fixada e IGPM 3%. Olhando aqui os CRIs que ele tem na carteira, esse CRI do Shopping Aracaju foi o que causou a queda no mês passado, que é 5,7% na carteira, e o Shopping Aracaju solicitou recuperação judicial. Ainda não sabemos se vai ser aceito ou não vai ser aceito. Isso. Mas esse é o CRI, vamos dizer, um pouquinho mais problemático. E aqui a lista ficou duplicada, não sei por que dessa vez duplicou algumas coisas, né? Mas bem tranquilo, assim, a diversificação, a maior exposição é esse CRI, e o Arquiplan, 5,2%. Notem aqui que ele também tem Carvalho Oscar, que é a taxa de CDI mais 7. Carvalho Oscar é aquele outro que também atrasou os pagamentos. Olhando aqui agora os imóveis, esse duplicou ali, mas vamos fechar só nos imóveis. Os imóveis todos são indexados ao IPCA e tem um pré-fixado. Como assim, Kiko? Todos os imóveis estão com renda mínima garantida. E essa renda mínima garantida é muito alta, é como se fosse um CRI. É IPCA mais 12, IPCA mais 10,5, IPCA mais 10, pré-fixado de 15% ao ano, IPCA mais 10,5, IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 10. São muito altos as taxas dos imóveis, por isso que os imóveis pagam também, geram tanta renda para esse fundo. Mas aí aqui me preocupa porque, por exemplo, esse ativo escritório barra é 20% da carteira do fundo. Então, se esse aqui der problema, aí o mercado considera isso muito arriscado, essa concentração desse 20%. Esse outro residencial edifício Gibran, que é 9,1%, também são concentrações muito grandes nesses imóveis que basicamente pode-se considerar que eles compraram o imóvel, mas emprestou dinheiro. E os fundos imobiliários que eles investem, vocês podem ver que tem aqui da própria Ouro Invest o ULG11, que é uma das maiores posições, mas a maior posição é o KNCR11, fundo bem seguro, bem tranquilo, 2,3% no KNP11 e 4,8% ele tem no OUJP11, que seria a maior posição dele. O total do patrimônio do fundo atualmente 96 milhões. Lógico que esses fundos, a grande maioria, estão descontados e que isso acaba derrubando um pouco o preço. Se a gente olhar por setores da carteira dele, a maior exposição é o setor logístico. Depois lajes corporativas, loteamento residencial, shopping, corporação, corporativo e a parte de imóveis, que é os 42%. Olhando os CRIs, aqui eu trouxe só para dar exemplo, vou pegar o Carvalho Oscar aqui, que a taxa é CDI mais 7, o vencimento é em junho de 2027. O lastro é um financiamento corporativo com as garantias de alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária, aval, fundo de reserva e fundo de despesas. Todos vocês podem ver aqui que tem uma quantidade de garantias interessantes. E também aqui o Aracaju, que é uma taxa de IPCA mais 9,5, é do Shopping Aracaju. Muito bem localizado, mas ainda é novo, e isso acaba dando trabalho para poder ter novas lojas, novos clientes, nesse período ainda mais dos últimos 3 anos. As garantias é a alienação fiduciária do imóvel, então talvez o fundo tenha que assumir o imóvel, depois vender, cessão fiduciária de recebíveis, seria a cessão dos aluguéis, fiança e fundo de reserva e coobrigação. E assim são a grande maioria do CRI, sempre com algumas garantias. Agora, sobre os imóveis, eu vou trazer aqui essa loja de Ipanema.
vocês terem uma ideia, a loja de Ipanema é barato, o valor investido nela foi 1,9 milhões e ela foi avaliada em 2,8 milhões. O cap rate de aquisição esperada é de 12%, indexado ao IPCA. Então eles estão ganhando e o IPCA mais 12% por 5 anos. Foi comprado em setembro de 2019, então até setembro de 2024 vai ser pago o IPCA mais 12%. O vendedor garante renda de locação por 5 anos, de IPCA mais 12% ao ano. Mas quando chegar em setembro de 2024, o aluguel dessa loja eu tenho certeza que não vai ser mais ou menos esse valor todo aí, IPCA mais 12. O escritório Barra da Tijuca, que é a maior parte, ele também é IPCA mais 10,5% ao ano. O vendedor garante por 15 anos da data de aquisição. Então, até 2035, vai estar pagando IPCA mais 10,5% nesse escritório. Quando acabar, aí a renda vai ser do aluguel, vai ter uma grana menor. Mais um aqui do URE11 é o residencial Parque da Moca. O residencial Parque da Moca, ele é também uma taxa alta, IPCA mais 10, são 7 unidades na planta, compradas com 25% de descontos, e o incorporador garante uma rentabilidade mensal de IPCA mais 10 até um ano após o habite-se. A obra ainda está em 71%, né? Então, quando sair o habite-se, quando acompanhar o relatório gerencial, quando der 100% das obras prontas ali no status, vai sair o habite-se, só tem mais um ano de renda mínima garantida. Aí depois vão correr atrás, provavelmente, o fundo para vender essas unidades, 7 unidades que adquiriu. E a mesma coisa desse outro residencial, que adquiriu 15 unidades e com 50% de desconto, comprando mais barato, e o vendedor garante 15% ao ano de taxa pré-fixada, mas até um ano após o habite-se. Ainda está em 42% a obra, então quando terminar a obra, vai parar o vendedor, as unidades vão ser colocadas à venda, o URE vai tentar vender. Pessoal, encerrando aqui o programa Comenta Fundo ou URE11, muito obrigado a todos vocês, espero que coloquem nos comentários aí o fundo que vocês queiram que eu comente amanhã. Muito obrigado a todos e até a próxima.